Nasceu aos 27 de janeiro de 1952, Elisete, vindo esta ser o 10º filho. Me sinto uma pessoa orgulhosa e feliz por ter tido esse privilégio de ter nascido de um casal unidos e um casal que passou muita coisa boa assim de experiência para nós, porque eles eram muito unidos, umas pessoas que tinham muita assim, experiência de conversar com a gente, passar muita experiência para a vida da gente, né? Conte um pouco, tia, da sua vivência quando solteira no seio da família. Bira, meus pais eram o seguinte, a gente foi criado de uma maneira assim, não tão liberal, mas também meus pais não eram uma pessoa que prendia a gente demais, como na nossa época tinha muitos pais, né? Mas a gente saía para aqueles local, uma repartição, qualquer coisa, aquilo que a gente via que a gente podia ir, eles não proibiam. Nós também não era de pedir para ir para todos os cantos, mas eles eram um casal que tudo que a gente queria conversava com a minha mãe, ela resolvia com ele, né? Ele não era aquele velho que implicasse com o namoro da gente. Eu lembro muito assim da união deles desde a gente criança, a gente acordava de manhã em casa, cedinho eles dois na cozinha conversando, tinha muito assunto para conversar, eles dois. Nunca vi meus pais brigando, discutindo. A minha mãe era aquela pessoa pioneira que tudo ela dava um jeito, tudo ela resolvia, ela era uma pessoa assim, mais disposta do que ele para resolver as coisas. E ele era aquela pessoa trabalhador, quieto, em casa, na dele, né? E a minha mãe era aquela pessoa batalhadeira de conseguir as coisas, né, para resolver em casa. Então, a gente lembra muito assim dessas coisas boas que eles passavam pra gente, né? Essa união deles, aquelas experiências boas que eles tinham de conversar, aqueles exemplos que eles contavam. Lembro muito quando depois que eu tinha meus filhos, eles morando aqui em Cascavel, que viviam naquela sala, sentados eles dois ali de manhã, conversava até 9 horas, merendava, tomava aquele banho, dormia um sono antes do almoço, outro depois do almoço, mas sempre tendo assunto para conversar. A coisa que eu achava mais importante dos meus pais é porque eles viveram mais de 50 anos casados, mas sempre eles tinham assunto para conversar da vida deles. Achava isso muito bonito, nunca esqueço. Ok. O maior exemplo que ele deixou para a senhora? A vida de seguir a Jesus, ser crente, que era uma coisa que ele fazia isso com muito amor, com muito orgulho. Uma coisa que sempre me deixou até hoje na minha fé é aquele amor que ele tinha de servir a Deus, aquela fé que ele tinha, aquele prazer que ele tinha de ser crente. Isso me ajudou muito na minha fé. E aquela pessoa que tinha aquela confiança muito grande e o prazer que ele tinha dos filhos dele. Meu pai tinha muito prazer dos filhos que ele tinha, do amor que a gente tinha para com ele, né? Com a perca da minha mãe, a gente se apegou muito a ele. Eu gostava muito porque quando eu não morava lá com eles, porque sempre eu morava com eles, às vezes saía, ia morar, porque devido a ele ter ficado só com a Fransquinha, aquilo que ele tinha. Sempre que eu chegava lá em casa, que eu entrava, ele já me acompanhava e para me perguntar como é que está as notícias no mundo. Porque eu gostava de assistir rádio, né, das notícias do mundo. Eu gostava de assistir televisão, assim, jornal, essas coisas. Eu chegava lá em casa e ele me perguntava como é que está a notícia do mundo. Aquilo eu gostava muito de ouvir aquilo. Dele gostar de conversar, gostava muito de conversar com eles quando eles eram pequenos, né? Chegava do trabalho, do colégio, ele gostava de sentar para conversar com eles, para perguntar sobre a vida. Quer dizer, aquilo dali tudo ajudou a gente. Hoje a gente vive sempre vendo os exemplos do que o meu pai, quer dizer, hoje nós vivemos pelo exemplo dos meus pais. Okay. Qual o maior exemplo que ela deixou como mãe para a senhora? Paciência.
Ela era uma pessoa muito prudente, muito paciente. Tudo dela, ela tinha aquela fé de resolver aquilo dali, com aquela fé que ela tinha, com aquela paciência, com aquela prudência que ela tinha. Ela resolvia tudo no tempo certo, ela resolvia aquilo dali, porque ela era aquela pessoa que tinha fé e tinha paciência para resolver as coisas. Ela era muito prudente para resolver as coisas dela. Ela não se apavorava a dificuldade ali e ela confiava que na hora certa resolvia, né? Qual o conselho que a senhora dá como filha de Arthur Monteiro e Maria Candeia para a sua família? Assim, irmão, sobrinho, quer dizer, no caso os netos deles, né? Que se os meus sobrinhos, meus irmãos seguir o exemplo que foi meus pais, até mesmo meus próprios filhos, que eu não tive a sorte que meus pais tiveram, de terem se casado, construído uma família e terem criado os filhos com uma união, com eles dois unidos também, e terem morrido os dois já com as idades de 76 anos e meu pai com 88 anos, unidos, nunca se separaram e sempre, como eu já falei anteriormente, com aquele diálogo que ele tinha, eles dois, de conversarem. Isso é muito bonito para uma família. Agradeço muito a Deus e aos meus pais pela educação que eles deram a gente, de sermos fiel, unidos e amor que eles deram para a gente, e hoje a gente ainda somos criados por esse amor que eles deram para com a gente, né? No dia 29 de junho de 1982, nasceu seu filho Eudes. A mesma casou-se no dia 30 de junho de 1989, com José Newton. E desse casamento nasceu aos 21 de maio de 1990 sua filha Eliane.